Você sabia que já existiu uma época em que a Terra era tão quente que nem os polos tinham gelo e os oceanos cobriam boa parte dos continentes? No vídeo de hoje, você vai descobrir como era o planeta na época dos dinossauros, o que respiravam, o que viam ao redor e como viviam em um mundo completamente diferente do nosso. Antes de começarmos essa viagem no tempo, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo e comente aqui embaixo qual curiosidade você gostaria de ver nos próximos episódios do canal Raízes do Mistério. Há cerca de 252 milhões de anos, começou um dos períodos mais fascinantes da história do nosso planeta, a Era Mesozoica, também conhecida como a Era dos Dinossauros. Essa era foi dividida em 3 períodos, Triássico, Jurássico e Cretáceo, e durou mais de 180 milhões de anos. Nesse tempo, o planeta mudou completamente sua aparência, sua atmosfera e até sua vida. Logo no início, durante o Triássico, a Terra era um imenso supercontinente chamado Pangeia, cercado por um único oceano gigantesco, o Pantalassa. Isso fazia com que o clima fosse extremo, muito quente e seco em quase toda parte. As regiões internas da Pangeia eram vastos desertos, enquanto as margens costeiras tinham áreas mais úmidas, onde começaram a surgir as primeiras florestas e os primeiros dinossauros. O ar continha altos níveis de dióxido de carbono, o que aumentava as temperaturas e criava uma atmosfera espessa, quase sufocante. Conforme os milhões de anos passavam, a Pangeia começou a se fragmentar lentamente, e os continentes que conhecemos hoje começaram a tomar forma. Essa divisão alterou radicalmente o clima do planeta. Novos mares e oceanos se formaram, correntes marítimas começaram a circular de maneira diferente, e o ambiente tornou-se mais úmido em algumas regiões e mais tropical em outras. Durante o Jurássico, o mundo era dominado por florestas densas e verdes, cobertas por samambaias gigantes, coníferas e cicadáceas, um tipo de vegetação exuberante que alimentava os grandes herbívoros, como o Diplodocus e o Brachiosaurus. O clima dessa época era muito mais estável e quente do que o atual. Mesmo os polos tinham temperaturas amenas e não possuíam gelo. Pesquisas indicam que a temperatura média global era entre 5 degrees Celsius e 10 degrees Celsius, mais alta do que a de hoje, e o nível do mar estava até 170 metros acima do atual. Isso significa que grande parte dos continentes estava submersa por mares rasos. Um exemplo marcante foi o Western Interior Seaway, um mar interior que dividia a América do Norte ao meio durante o Cretáceo. Esses mares rasos criaram ecossistemas ricos e complexos, cheios de vida marinha. Criaturas como o Mosasaurus, o Plesiosaurus e o Ichthyosaurus dominavam os oceanos, enquanto pterossauros planavam pelos céus e pequenos mamíferos tentavam sobreviver nas sombras dos gigantes. Enquanto isso, os dinossauros se diversificavam rapidamente. No Jurássico, surgiram os grandes carnívoros, como o Allosaurus, e os enormes herbívoros de pescoço comprido que se alimentavam das copas das árvores. Já no Cretáceo, a Terra viu nascer espécies famosas como o Tyrannosaurus rex e o Triceratops. Foi também nesse período que as primeiras flores e plantas com frutos começaram a aparecer, uma revolução na vegetação que mudou completamente a forma como os animais se alimentavam e interagiam com o ambiente. Mas nem tudo era harmonia. O planeta passava constantemente por intensas atividades vulcânicas. Vulcões gigantescos liberavam dióxido de enxofre e cinzas na atmosfera, o que podia esfriar o planeta por curtos períodos. Ainda assim, o equilíbrio voltava e a vida seguia se adaptando. Alguns dinossauros chegaram até a viver em regiões polares, como comprovam fósseis encontrados na Antártida e no Alasca, o que indica que muitos deles tinham sangue quente ou estratégias evolutivas impressionantes para lidar com o frio. Com o passar dos milhões de anos, a vida florescia, mas o planeta preparava uma grande transformação. No final do Cretáceo, há cerca de 66 milhões de anos, o destino dos dinossauros mudou para sempre. Um gigantesco asteroide com cerca de 10 quilômetros de diâmetro atingiu a região que hoje conhecemos como Yucatán, no México. O impacto foi tão violento
que liberou uma energia equivalente a bilhões de bombas atômicas. A poeira e as partículas lançadas à atmosfera bloquearam a luz do Sol, fazendo a temperatura global despencar. As plantas morreram, os herbívoros ficaram sem alimento e, em seguida, os carnívoros também desapareceram. Esse evento ficou conhecido como a extinção do Cretáceo-Paleógeno, e ele eliminou cerca de 75% de todas as espécies do planeta. Mas, curiosamente, alguns pequenos dinossauros alados sobreviveram, e deles surgiram as aves que conhecemos hoje. O planeta havia perdido seus gigantes, mas abriu espaço para o surgimento de novos protagonistas, os mamíferos, que evoluíram e se espalharam pelo mundo. Ao observar esse passado, percebemos que o planeta Terra sempre esteve em transformação. As mudanças climáticas, a movimentação dos continentes e as grandes extinções moldaram o mundo em que vivemos. Cada era, cada catástrofe, cada adaptação nos ensina algo sobre a força da vida e sobre a fragilidade da nossa existência. E aí, o que você achou dessa viagem pela Terra dos dinossauros? Se você gostou desse mergulho na história do nosso planeta, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo qual parte dessa história você mais gostaria de ter presenciado. Até o próximo mistério aqui no Raízes do Mistério, onde cada detalhe do passado revela um segredo sobre o futuro.